Fala galera do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Como passaram o dia hoje? Cara, hoje eu separei, né, lá do arquivo obscuro. Eu gosto de pegar os vídeos de lá, meu, uns vídeos top. Mas hoje não é sobre sobrenatural, né? Hoje é hoje é vídeo claustrofóbico, né? Se tu tem claustrofobia, esse vídeo não é pra ti, irmão. Porque com certeza aqui tu vai passar sufoco, tá ligado? Só pela imagem aqui, ó, eu já vi que o bagulho não é fácil. Mas vamos lá, vamos ver qual vai ser, né, minha reação com um vídeo assim. Lembrando, né, que o meu YouTube não é pago, então vai ter propaganda. E lembrando de se inscrever no canal, galera. Se inscreve aí, estamos com 44 inscritos, tá ligado? Então falta bem pouquinho pra gente conseguir alcançar os 50 primeiro ali. Beleza? Deixa o likezinho, deixa algum comentário se quiser. E vamos lá, não vamos parar. Beleza? Vamos lá então ver o que tem reservado pra nós aqui, né? Já vi que o maluco aqui tá numa caverna já. Esse primeiro vídeo vem do canal Action Adventure Twins, formado por dois irmãos gêmeos, Ed e James, que gostam de explorar cavernas de um jeito um pouco diferente da maioria das pessoas. E quando eu digo diferente, não estou falando daquelas cavernas grandes, abertas e relativamente tranquilas de atravessar. Eles costumam entrar justamente nos espaços mais apertados, estreitos e desconfortáveis. Sabe aquele buraco no chão que a maioria das pessoas olharia e pensaria: nenhum gato entra aí? Então, eles provavelmente tentariam entrar. Cara, qual é a graça, velho? Qual é a graça do cara tá se metendo nos bagulho assim, tá ligado? Todo mundo sabe assim, ó, quantas pessoas a gente já viu que morreu porque entalou nesse buraco, porque entrou e não conseguia voltar. Não tinha como voltar, tá ligado? Então é embaçado, velho. Não é pra mim. Já não é pra. Aí já não era pra mim já. Nesse vídeo, os dois se encontram com um amigo chamado Matt, que conta sobre uma caverna aleatória a cerca de 15 minutos da casa dele. Segundo Matt, ele mesmo passou 3 dias cavando a entrada para conseguir acessar o local. O cara Supostamente procura, velho. O levava cara. até uma espécie de O bagulho não tinha entrada. O cara fez essa porra da entrada pra se meter dentro do buraco, tá ligado, viado? caverna com Ah, queda vai cegar, d'água, mano. bem próxima de um rio. A ideia deles era basicamente entrar e tentar ir mais fundo do que qualquer outra pessoa já tinha ido. Alright, check this out, guys. Our friend Matt here has this cave like 15 minutes behind his house, and he spent 3 days digging this thing out, and it leads to like this cool waterfall cave. It's right here next to the river, and we're about to go inside of it and try and push deeper than anyone's ever been inside of it. Oh yeah. You got it. Logo no começo, já dava para perceber que aquela não seria uma exploração simples. A entrada era extremamente estreita, basicamente um buraco cavado à mão. Depois dessa primeira passagem, a caverna até se abria um pouco, o suficiente para que eles conseguissem ficar em pé em alguns trechos. Mas não demorou muito para a situação começar a ficar ainda mais perigosa. Eles chegaram a uma parte onde havia água correndo por dentro da caverna. E a exploração subterrânea já é... Tá, e como é que tu volta, pai? Tipo, tu só foi baixando, tá ligado? Pra baixar é fácil, e pra subir agora. Ainda mais com o bagulho molhado, onde tudo resvala, tudo desliza. arriscada por si só. Desmorona. Mas quando existe água envolvida, Olha isso. tudo fica ainda mais imprevisível. Isso desmorona todo esse bagulho aí. Right below us? Oh, we gotta get down to it. Oh, that's crystal clear. Yeah. Oh! Dude, you need help? Yeah, just that. Dude, this place is unstable. Yeah. It's just mud. As pedras estavam molhadas, o chão era instável e um escorregão ali poderia causar um acidente sério. Em determinado momento, um deles quase se machuca ao perder o equilíbrio, mas consegue reagir rápido e evitar O ser humano uma queda pede pra pior. morrer, né, meu? Não é Mesmo possível, assim, velho. eles optam por continuar. Mais adiante, chegam a uma passagem extremamente apertada
e, para atravessar para o outro lado, precisariam rastejar por um espaço onde a água também estava passando. É nesse ponto que a caverna começa a parecer muito menos uma aventura e muito mais uma armadilha. Tá louco, olha essa merda. If I Mano. move my body, it literally starts to fill itself back in. So if I do go in there, I gotta get out quick. This is what was blocking the way. Oh, I got it now. Tu é louco mesmo. Cara, quando o cara me falou assim, eu cavei pra entrar, eu já não entrava mais. Tá ligado? Eu não fui feito pra entrar. I got jammed up with the shovel. Apostou no camisa Cara, 9, é foda, né, mas meu? ele foi Os caras substituído. procuram coisa pra se Robertão, incomodar, sua né, meu? E aposta quem resgata não um cara para. desse se acontecer Ela uma passa cagada? I got jammed up with the shovel. Se fudeu. Okay, I'm gonna hold my breath and get the shot for you. See if there's something over there. That's all I can do. We're going back. Um deles tenta passar primeiro, mas acaba ficando preso. A água começa a subir ao redor dele por causa do cascalho que o próprio corpo estava empurrando, e por alguns segundos dá para sentir o pânico batendo. Ele não conseguia respirar direito, não tinha espaço para se mover, então decide voltar. Só que depois de algum tempo, ele tenta novamente, e dessa vez a situação fica ainda pior. Any second now, I'm hoping this water's gonna stop. And then maybe we can push through. Olha onde esses caras tão, velho. Vai arrumar um emprego, irmão. Eu quero um pátio. Tô procurando sarna pra se coçar aí, velho. Hey, bro! Tô aí, ó. E agora, tio? Look, the gravel just actively washes straight back into this thing. It just piles up against you. One more shot. Mano, é um deslizamento ali e esse cara fica aí pra sempre, tá ligado? O cara já tá me dando um treco aqui já, pai. Dá uma agonia, né? It's too tight, man. Oh, I'm on the other side of the restriction, but I'm stuck. We have to dig out these rocks. Dude. Hey, bro. I think the rocks are actually piling up. Dude, the rocks are piling up. Well, you just gotta come over here and dig them out. Oh, shit. Que é isso mesmo, tá louco. Okay. I got this big one that was jamming me. Dude, I made it. Cara, não tem nada aí, irmão. Vai embora. That dam's not a fail. The dam? Yes, it's holding back a shit ton of water. The main dam? We're about to get swamped. Okay. Em certo momento, a passagem era tão estreita que ele consegue atravessar parcialmente, mas fica preso do outro lado da parede. As pedras começam a se acumular contra o corpo dele, bloqueando o caminho,
e a única opção passa a ser tentar cavar e remover os pedaços que estavam impedindo sua saída. Quero ver como é que tu volta agora, pai. I'm caught. I'm just gonna shove my head underwater. I don't know what to do. Don't splash. Just whatever you do, don't make a wave. Okay. Tinha que ter alguém lá do outro lado pra puxar ele, tá ligado? It's not good, dude. That was insane. That was dumb. Dude. We gotta get out of here. They got serious. Por favor, né? Bora daí, pai. Essa é uma das partes mais angustiantes do vídeo. Ele estava preso em uma passagem apertada, com água ao redor, pouco espaço para respirar e quase... Mas tu vê na cara do cara que ele tá com medo, né, meu? Olha o olhar desse maluco aí. Tá vendo que vai morrer aí. sem conseguir se mover. Esse nunca mais volta pra Em esse certo momento, sem ter outra alternativa, ele comenta que talvez precisasse colocar a cabeça debaixo d'água. E então ele pede para o irmão não se mexer de forma brusca, porque qualquer impacto na água poderia piorar a situação. Depois de muita tensão, a dupla finalmente conseguiu retornar à superfície, mas Pelo fica amor de claro que tudo passou muito perto de terminar da pior forma possível. Eles mesmos reconhecem que foi uma decisão estúpida continuar insistindo naquela passagem, e, sinceramente, é difícil de discordar. Em uma caverna estreita, com água correndo e quase nenhum espaço para se mover, a diferença entre uma aventura e uma emergência pode ser definida em questão de segundos. É louco, velho. Ainda tinha uma barragem ali, o Magrão tava falando. O melhor app de apostas do Brasil. Tipo, tinha uma barragem, é da sabe? KTO. Que podia romper a qualquer hora e não dar tudo ali, mano. licenciada pelo governo. E aí já era, velho. Opa, tudo bem? Aqui é o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Antes de continuarmos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das Deixa o like no canal do cara aí, Isso mano. me ajuda muito vídeos a da continuar hora. arquivando os relatos mais sombrios da internet. Dito isso, de volta pro vídeo. O segundo vídeo vem do canal Fueled by Adrenaline, um criador de conteúdo que registra explorações Esses em caras cavernas tudo cheias de riscos tem cara de louco, e, né, meu? como o nome já sugere, bastante adrenalina. Nesse caso, ele foi explorar a Balls Cave, uma caverna que já começa com uma entrada bem intensa, uma descida vertical de quase 15 metros de altura. That's not that bad. É. Unless there's another ledge. Today we're at Balls Cave, doing a 50-foot entrance pit drop to some swimming. All right, on rope. Mas tem uma escada aí, pai. Vai na escada. Howdy. Nice. Depois disso, a exploração segue por trechos com água, Cara, onde tem água me quebra, passagens tá ligado? estreitas e partes onde eles Acho que a precisam pior coisa que o cara tem é morrer afogado, tá ligado? Não poder o grupo respirar. até se diverte em alguns pontos, deslizando pelas pedras e avançando pela caverna como se aquilo fosse parte da aventura. Mas não demora muito para eles chegarem em uma área muito mais perigosa. É muita doideira isso. Oh yeah, I'm swimming. Oh, just keep it moving, pal. Keep it moving. It's nice when the wetsuit starts doing its job. A partir dali, eles precisam atravessar passagens tomadas pela água. E em certo ponto, a caverna fica tão apertada que o criador precisa tomar uma decisão: voltar
ou arriscar atravessar um buraco onde apenas parte de sua cabeça ficaria acima da água. Ele opta por continuar, e é aí que a cena fica realmente desconfortável. Okay. Ali na entrada já tava desconfortável pra mim já. This is gonna be sketchy. Should I wait till you get through? Tá louco, pai. Olha isso. Cara, cabe direitinho, olha ali. This is sketchy. Volta, irmão. Cara, aqui dá uma agonia, né, velho? Holy yeah. Pô, e é só assim agora. Yeah, the first part. It opens up. No. Durante a travessia, dá pra perceber o medo na voz dele. Não parece exagerado para a câmera, mas uma reação bem real de alguém que entende o risco e ao mesmo tempo já está comprometido demais para simplesmente desistir no meio do caminho. Agora o problema é que em uma passagem assim não precisa acontecer muita coisa. Alguns centímetros a mais de água, só subir o nível da água e deu, acabou pra ou ele. até mesmo um instante de pânico já poderiam transformar aquela tentativa em uma situação desesperadora. Cara, o cara tem que estar preparado psicologicamente, tá ligado? Pra entrar num bagulho assim. Imagina se ele se apavora ali, afunda ou falta ar, uma crise de pânico, acabou pra ele, pai. Já tranca ali, já não vai nem pra frente nem pra trás, tá ligado? Olha lá ele. Mas do igual outro tá lado, a cabeça tem que estar muito um preparada. pouco mais, permitindo que ele respire e se mova com mais facilidade. Depois disso, o grupo continua a exploração e no fim, todos conseguem sair em segurança. O terceiro caso vem de Calvin, um explorador de cavernas que costuma compartilhar aventuras subterrâneas bastante desafiadoras. Esse trecho foi publicado em um segundo canal, onde ele posta vídeos menos editados, mais brutos Olha onde os caras se sem enfiam, tanta irmão. produção. Nesse vídeo, Calvin e o grupo entram em uma caverna extremamente instável e o próprio explorador chegou a considerar aquele lugar uma verdadeira armadilha mortal. E não é muito difícil entender o porquê. Tá precisando de grana e não quer perder tempo? O empréstimo pessoal Os do nego Nubank pedem, você né, recebe meu? no mesmo dia e tem até 31 Tanta gente aí não é lutando pra muito viver e os difícil negros se entender o matando. porquê. Nos bagulho. Very impressive. I'm gonna put my crumbers on to give it a That's a good idea. It's not really easy over here, huh? It's like kind of less of a huge fall, but yeah. You grab that spiky juniper. Pô, cara, branch. tudo velho, meu. Vai pra Look at all casa, the irmão. holes everywhere. This had to take a lot of water because the water came through here. I guess it kept going down the hill, and this is just where it collapsed. Yeah, this is probably 30 to 40 feet down. E fora que pode tudo desmoronar ali, né, meu? Esmagar eles ali por baixo. Amazing. Com o passar dos anos, uma parte significativa da caverna havia desmoronado. Isso deixou o caminho muito mais difícil de atravessar e principalmente muito mais perigoso. O grupo precisava observar cada pedra, cada abertura e cada apoio, porque qualquer movimento errado poderia fazer parte da estrutura ceder. Durante a exploração, um dos integrantes, Bob, tenta passar por uma abertura muito estreita antes dos outros. O grupo até tenta orientá-lo a esperar, mas ele decide seguir. He is crawling his way through there. We were encouraging lots of Bob to space. wait for us, but he wanted to pilot ahead, and that's his prerogative. Well, we don't know. Oh, Jesus. Já era, pai. You okay? Esse tomou um sustão agora. Wow. Yeah, I got your little thing and that on video. You had that on video? Yeah. Gracinha, o magrão tá todo cagado ali já, velho. Excellent. Good job, Bob.
That passage is huge now. It's huge now, Bob. Hey, be careful, you're making us nervous. Quando Bob se espreme pela passagem, algumas pedras se soltam e caem bem perto das pernas dele. Por sorte, elas apenas raspam nele e não causam ferimentos. Mas poderia ter sido muito pior. Se aquelas pedras tivessem caído diretamente sobre ele, poderiam tê-lo esmagado. E se provocam uma reação em cadeia, o grupo inteiro corria risco de ficar preso ali dentro, cercado por rochas instáveis e sem uma saída acessível. Mais à frente, enquanto Gary tenta subir por uma área cheia de pedras soltas, parte do apoio sob os pés dele também cede. Nesse ponto, a decisão de sair dali parecia inevitável. Bob quase teve as pernas atingidas por pedras, Gary quase caiu e a estrutura inteira dava sinais de que poderia desmoronar a qualquer momento. Finalmente, eles acabam deixando aquela caverna e depois exploram outra com muito mais cautela. Mas esse caso mostra que dentro de uma caverna instável, o perigo pode vir de qualquer lugar. Do teto, das paredes, dos animais ou das pedras sob seus pés. Um único desmoronamento já seria suficiente para bloquear a saída ou prender o grupo lá dentro, seja vivo ou seja morto. Felizmente, todos saíram bem. Mas aquela caverna parecia dar sinais o tempo todo de que ninguém deveria estar ali dentro. Nesse próximo caso, Calvin está acompanhado pelo próprio sobrinho, Jacob Sanders, um jovem explorador de cavernas que, aos 15 anos de idade, decidiu se arriscar em uma das passagens... Com 15 anos tu não é explorador, irmão. Com 15 anos tu não sabe nem lavar a cueca, tá ligado? E aí os negros querem se enfiar numa caverna aí. Esse gurizinho, se acontece alguma coisa, esse não vai saber. Ele vai se apavorar e vai chorar, vai gritar. Uma exploração desse tipo. Em janeiro de 2022, durante outra expedição em grupo, os dois entraram juntos em uma caverna formada por túneis de lava em uma região remota do noroeste dos Estados Unidos. O grupo estava munido de luzes, câmeras presas aos capacetes e alguns outros equipamentos básicos, mas não tinham uma estrutura profissional completa de segurança. Para eles, aquele tipo de aventura, por mais excêntrico que pareça, era praticamente uma tradição familiar, algo que reunia pessoas de diferentes idades e fazia parte constantemente dos momentos coletivos de lazer. Mesmo diante da informalidade e dos riscos daquela atividade, Jacob decidiu tentar atravessar uma abertura extremamente apertada, formada entre as rochas vulcânicas. A passagem era tão pequena que foi comparada a um espaço menor do que uma caixa de pizza. Em alguns pontos, tinha cerca de 18 por 25 centímetros. Antes do garoto entrar, o grupo passou um bom tempo discutindo exatamente como ele faria aquilo. Eles precisavam pensar em cada movimento, como ele iria respirar, como iriam se comunicar, como as câmeras seriam passadas e, principalmente, como ele seria retirado dali em segurança. Quando Jacob finalmente começou a entrar, a cena já era bem difícil de assistir. Ele precisou se arrastar comprimindo o corpo contra as rochas e avançando centímetro por centímetro. O espaço era tão apertado que, em alguns momentos, parecia que ele simplesmente não conseguiria continuar. Do lado de fora, Calvin orientava seus movimentos. Tu é louco meter uma criança num buraco desse, pai. E se tu perde o guri, o que tu faz? Tá ligado? Fica em casa, joga um videogame, come uma pizza. Do lado de fora, Calvin orientava seus movimentos. Nos buracos aí, pai. Then the very different strategy of seeing if Jacob will fit, and I'm holding on to rocks so that he can push off my body with his legs, and he was putting a lot of torque on there. From here up, Dad? Grandpa doesn't approve. Yeah, but it just looks awful out here. This is literally the worst. So I'm still running my camera gear in there ahead of Jacob. It's attached to a cord in case I have to retrieve it. What? Well, we might need you to stay in here to help pull him out. I know it's awful, but Jacob, you have officially gone further than any human in history. Okay, you need to go in there, and we'll try you turning around and coming out head first. But if you can't, you'll have to come out late. You'll have to back in the way you came. Alrighty.
Okay? And we have to be mindful of taking you out the same way you went in. And if it makes you feel better, I brought a tub of butter in my car. Jacob continuou avançando até alcançar um ponto onde, segundo o próprio grupo, ninguém havia chegado antes. Aquilo tornava a exploração ainda mais impressionante, mas também aumentava o risco. Burrice, pai. Mais fundo ele entrava, mais complicada seria a possibilidade de resgate caso algo desse errado. Depois de atravessar o trecho mais estreito, o jovem finalmente chegou ao outro lado. Um pequeno espaço aberto no meio das pedras. Ele permaneceu ali por cerca de 20 minutos, mostrando o que havia encontrado, comentando a descoberta em voz alta e registrando tudo o que conseguia com as câmeras. I'm gonna give you a different camera, okay? So I had to yell instruction Jacob how to set the camera down, how to set it up, how to manage the lights, and this is probably harder than going to the caves. Oh my goodness! I can see you back there! Can you see me? Yeah, hang on, let me zoom in. Wait, let me jump! Rock, see? I can still see you? Yeah, that light's pretty bright in there. Hey, buddy! Jacob ficou visivelmente empolgado com a conquista e aproveitou a experiência em um ponto da caverna onde até então ninguém jamais havia chegado. Mas a exploração ainda não tinha terminado. Tem que voltar agora, A parte mais delicada vinha agora. Retornar pela passagem e sair de dentro das rochas. Jacob, do you have everything? A ida sempre é mais fácil que a volta, né? Okay. 20 minutes you were back there, buddy. Thank you. I filmed absolutely everything. We played the big light for. Do you want to give me the big light? Yep. Okay. I'm coming out. Cara, mal passa o braço do maluco ali e o gurizão vai ter que passar com o corpo ali, meu. Superman style, the most dreaded way of getting out of a cave. Sticking your hands straight out. But I was able to pull him out pretty easily. Your whole body, inch out. Because he can push from one side and I can pull from the other. Oh wait, my pants are gonna... Slide him out. There we go. Hands with you? He's about 5 feet above the ground there, 6 feet above the ground. I'm on an elevated place, so we're trying to pull him out Wait. safely. I have my head on the ceiling. You can see he's hanging out of that hole. Okay, let me just... I couldn't even put one leg through that hole. And I'm not a big man here. Oh, wait, no. I'm here like you can pull on me. Just powerful. Never forget it. My butt is... Ainda bem que ele é magrinho, né? Oh. Se é um gordinho, já era pro gordinho já. And just like that, he's right back out. He was... Let's take him out of the cave. He's hurt. Ah, foi massa a volta. That was awesome in there. A felicidade do Piá. That was so much fun. Really should have been in there. Depois de mergulhar novamente naquela passagem minúscula, o Só quem se arrisca merece ver o extraordinário, né? Já dizia o coisa. Entre as rochas, enquanto Calvin o puxa com cuidado para não machucá-lo. Quando finalmente consegue sair, sua reação é de alívio, empolgação e adrenalina. Na verdade, para ele, aquilo tinha sido uma experiência incrível. Mas para quem assiste as imagens, a sensação de angústia, nervoso e ansiedade é bem diferente. O vídeo mostra um adolescente entrando voluntariamente em um espaço onde a maioria das pessoas mal conseguiria colocar os braços. Eu não passo ali. Depois dessa exploração, essa passagem acabou ficando conhecida no meio como Jacob's Passage, ou Passagem de Jacob, em referência à primeira pessoa que conseguiu atravessá-la com sucesso. Bom, galera, acho que esse foi, né, o vídeo. Foi meio agonizante, né? O bagulho deixa a gente meio nervoso, porque a situação que as pessoas se colocam ali por aventura ou por sentir adrenalina é foda, né, meu? Eu já não, pra mim não me serve já. Eu sou uma pessoa que gosta muito do conforto, eu gosto de ficar no meu conforto assim, não sou muito de estar procurando muita aventura. E é isso aí, quem gosta, gosta, tem gosto pra tudo, né? Que vamos fazer. Tem gente que gosta de se ferrar um pouco. Mas é isso aí, tá? Deixa o likezão aí pra mim. Se inscreve no canal, manda pra um amigo, manda pro pai, manda pra mãe, manda pra tia, manda pro tio, manda pra todo mundo da família, né? E tamo junto. Essa semana vai sair mais vídeo ainda. Eu tô, ó, metendo ficha pra não deixar o canal parado, tá ligado? Então, tamo junto, fiquem com Deus, um grande abraço e é isso aí. Valeu!